Olá, eu sou a Aline Viana, professora de matemática, e nessa videoaula nós vamos aprender sobre o volume do cilindro. Mas antes, deixe aí o seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreva em meu canal. Volume do cilindro. Primeiro, o que é um cilindro? Cilindro é uma latinha. O cilindro, ele é um corpo redondo. Que ele possui duas bases. As bases são círculos. E em volta aqui a gente tem um retângulo, que se a gente abrir ele forma um retângulo. Então, isto é um cilindro. Um cilindro, ele tem, nas duas bases aqui, ele tem o círculo. A gente sabe que daqui até a metade é um raio. Metade raio. Agora, se eu pegar de uma borda a outra, já é diâmetro. E vamos saber que o diâmetro é igual a 2 vezes a medida do raio. Ou seja, raio vezes 2 dá diâmetro. Diâmetro dividido por 2 dá raio. Sabemos que daqui até aqui é a altura do meu cilindro. A altura na matemática a gente dá por H. Então, a altura do cilindro. Para calcular o volume de um cilindro, nós utilizamos essa fórmula. Qual fórmula é essa? Volume é igual π vezes r ao quadrado vezes h. V significa volume, no caso do cilindro. Π é um número irracional, nós já aprendemos isso. O π, ele vale aproximadamente 3,14. Então, toda vez que você for calcular qualquer coisa que tenha π, no lugar do π, você pode colocar 3,14. R significa raio e H significa altura. Vamos ver melhor nos exemplos. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Calcule o volume de um cilindro. Então, vai deixar bem claro no problema do que é o volume. Se o volume for de um paralelepípedo ou de um cubo, que são poliedros, ou seja, figuras quadradas que não tem nada arredondado, basta calcular largura vezes comprimento e vezes altura. Agora, se for o volume de um cilindro, já é um corpo redondo. Então, toda vez que pedir volume de um cilindro, você quer o volume de uma latinha. Então, eu quero saber o volume de um cilindro reto, cujo raio da base é igual a 5 centímetros e a altura igual a 10 centímetros. Só aplicar a fórmula. Volume do cilindro é igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura. Só substituir. Está falando aqui que o raio é igual a 5 e que a altura é igual a 10. Nós sabemos que o π sempre vale 3,14. Então, volume é igual. No lugar do π, nós podemos colocar 3,14. Vezes, no lugar do raio, que é 5 elevado ao quadrado, e vezes a altura, que é 10. Lembrando que H é a altura. Vou fazer essa continha. Lembrando que primeiro eu vou fazer a potência. Volume é igual a 3,14 vezes 5 elevado ao quadrado, é 5 que repete 2 vezes. Nunca 5 vezes 2, sempre 5 vezes 5, que vai dar 25, vezes 10. Agora é só fazer continha. 3,14 vezes 25. 3,14 vezes 25. Continha de vezes com vírgula, multiplico como se não existisse a vírgula. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 5 vezes 3, 15. Agora eu vou multiplicar o 2. Vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 0, 7, 8, 15. Vai 1. 5 e 2, 7, 1, 8. 1 e 6, 7.
Vou contar as casas. 1, 2. Lápis no final. 1, 2. E puxo a vírgula. 0 depois do número de vírgula não vale nada. Então, ficou 78,5 vezes 10. Aqui nem precisa fazer conta, basta andar com uma casa para trás. 78,5 vezes 10 vai dar 785. 785 o quê? Centímetros cúbicos, porque volume eu dou sempre elevado ao cubo. Então, para mim calcular o volume de um cilindro, basta usar a fórmula π vezes raio ao quadrado vezes altura. O π sempre vale 3,14. E aí é só substituir. O exemplo da letra B. Um tambor cilíndrico em forma de cilindro, tem uma base de 60 centímetros de diâmetro, lembrando que a base é um círculo e o diâmetro dá 60 centímetros. Diâmetro 60 centímetros. E a altura vale 100 centímetros. A altura vale 100 centímetros. Calcule a capacidade desse tambor. Capacidade quer dizer quanto cabe dentro desse tambor, ou seja, volume. Então, eu quero calcular o volume desse tambor cilíndrico, ou seja, o volume do cilindro. Então, vamos lá. Volume do cilindro, a fórmula é π vezes raio elevado ao quadrado vezes altura. Mas eu não tenho raio, eu tenho o diâmetro. Eu sei que o diâmetro dá 2 vezes a medida do raio. Então, para mim achar o raio, basta eu pegar o diâmetro e dividir ele por 2. Quer dizer que o raio será de 30 centímetros. Metade para cá é raio, metade para cá é raio. Então, 30 para cá, 30 para cá. Então, meu raio igual a 30. Agora, eu vou usar a fórmula. Sempre o π será 3,14 vezes o raio, que vale 30 elevado ao quadrado, vezes a altura, que vale 100. Agora, nós vamos fazer continhas. Primeiro, fazemos a potência. 3,14 vezes 30 elevado ao quadrado é 30 vezes 30, que vai dar 900 vezes 100. Volume vai ser igual 3,14 vezes, vou multiplicar aqui primeiro, 900 vezes 100, copio 9 e acrescento 1, 2, 3, 4 zeros, que vai dar 90 mil. 900 vezes 100, 90 mil. Agora basta multiplicar 90 mil vezes 3,14. Multiplica como se não existisse a vírgula. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0 e 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 27. 0, 0, 0, 0. 6, 9, 3, 12, vai 1, 8 e 2. E vou contar as casas decimais. 2 casas, lápis no final, 1, 2. E puxo a vírgula. 0 depois do número de vírgula não vale nada. Então, o meu resultado vai dar 282.600 o quê? Centímetros cúbicos, porque o volume é dado em cubo. Quer dizer, um tambor cilíndrico que tem uma base de 60 centímetros de diâmetro, então o raio é a metade, 30 centímetros, a altura vale 100. Para mim calcular a capacidade, quer dizer calcular o volume. O volume desse cilindro vai ser 282.600 centímetros cúbicos. Boa sorte em seus estudos!